Oi, viajante da vida! Você acha que todos os ricos já estão condenados ao sofrimento? Na nossa próxima viagem, Humberto de Campos nos leva a conhecer um rico do passado, dos tempos de Jesus, que revolucionou a sua vida e aprendeu a usar bem a sua riqueza. Então, enquanto roda a vinheta, você aproveita para se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para que todas as notificações de vídeo cheguem até você, deixe o seu like. Se mudar de ideia no final da palestra, pode deixar o dislike, mas, sobretudo, comente. Deixe um comentário aí dizendo por que gostou ou por que não gostou. E se existe algum assunto que você gostaria que nós falássemos. Desde já, obrigado. Boa viagem! Queridos irmãos e irmãs da família espírita, boa noite. Possamos juntar o nosso pensamento a Jesus, ligar a nossa mente ao Mestre e buscar nele a força, o entendimento para atravessar os dias que nós estamos vivendo. São dias confusos, são dias complicados em que as pessoas, por um lado, se colocam como vítimas da divindade, como vítimas da sua própria história pregressa, e outros se colocam indiferentes, interessados apenas nas suas próprias situações, nos seus próprios interesses, nas riquezas que podem acumular. E aí muitas vezes a gente imagina, os ricos são os miseráveis, vão todos para o inferno, até porque Jesus disse que era mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E isso as pessoas às vezes tomam, num sentido até invejoso, num sentido malicioso, de que Jesus condenou a riqueza. Condenou a ideia de ter riquezas. E, na verdade, não é bem isso. Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, ela vai relatar para nós aquele encontro de Jesus com o chamado moço rico, o mancebo rico. Era um jovem muito abastado em Jerusalém, que tinha, portanto, muitas riquezas, que gozava de prestígio na sociedade, que tinha em torno de si um monte de bajuladores, porque ele era muito rico, e os ricos gostam, mais vezes, de ser bajulados, não pelo que são, mas pelo que têm. E aí se aproxima de Jesus, ouve falar de Jesus falar e prometer o reino dos céus às criaturas, e ele, querendo procurar um jeito de conciliar a sua vida com aquela nova realidade, pergunta ao mestre, que devo eu fazer para alcançar o reino dos céus? E Jesus começa então a discorrer para ele a lei de Moisés. A lei de Moisés não, melhor dizendo, o decálogo. Aquilo que estava nas Escrituras, principalmente honrar pai e mãe, não matar, não roubar. E aí ele querendo se fazer de muito sábio, de muito amadurecido, mas isso eu já faço desde a minha juventude. Lembrando que ele era moço. E aí Jesus lança um desafio, então, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e depois dá aos pobres. Depois vem e segue-me. E aí a Amélia Rodrigues diz que o moço foi saindo de fininho, foi saindo impressionado porque ele não queria, porque ele tinha uma competição de bigas alguns dias mais adiante. Talvez depois de vencer, de trazer louros para Israel, ele pudesse abandonar tudo e seguir Jesus, mas naquela hora não dava. Naquela hora era difícil deixar a sociedade, deixar as jovens que esperavam que ele fosse campeão na corrida de bigas, vencendo os romanos. E aí ele sai de fininho e não se aproxima do mestre. E aí os discípulos veem Jesus entristecido, de certa maneira refletindo, e aí ele diz aquela frase célebre, é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas ele não fala mal da riqueza. O que ele questiona é o apego dos ricos à riqueza. É o mau uso que se faça do que se tem. E não simplesmente ter. Ter não macula ninguém, afinal de contas, como o próprio Jesus fala mais adiante em outra obra, que nós vamos citar como referência para a noite de hoje, Deus não criaria a riqueza para que ela se tornasse instrumento de perdição das criaturas. Ao contrário, ela é o móvel que faz com que o progresso aconteça. Mas cada criatura precisa ter o senso, a noção de como aplicar as riquezas que dispõe, de como vivenciar uma ou outra realidade, porque elas duas estão presentes no planeta Terra. Até porque nós ainda estamos vivendo num planeta dito de provas e expiações,
num planeta em que as criaturas, espíritos atrasados como nós todos, não vamos nos imaginar anjinhos de auréola, ou aqueles que estamos salvos porque assumimos Jesus como nosso guia e salvador, porque não é milagrosamente assim que se alcança a chamada salvação. É necessário a realização do progresso espiritual, do progresso moral, para que o espírito tenha os méritos dessa condição de elevação que Jesus intitulou Reino dos Céus, desse estado de bem-estar que Jesus chamou de Reino dos Céus a se estabelecer na Terra. Uma condição diferenciada, uma condição de planeta melhor. Enquanto estivermos aqui no planeta de provas e expiações, nós teremos que expiar, no sentido de que, por erros e equívocos anteriormente cometidos, nós precisamos do aprendizado dolorido, das consequências daquilo que nós causamos no passado. Não é castigo de Deus. E também vamos precisar provar, não é só um planeta de expiações. É um planeta de expiações e de provas. E a gente sabe muito bem, os alunos que estão em fim de semestre agora, então, eles sabem que prova vem para verificar o que eles aprenderam. Verificar se já tem condições de ir para uma classe superior, de ir para um nível mais elevado na sua formação profissional, e aí nós vamos transferir isso para a formação do espírito. As provas pelas quais nós passamos, as provas que nós sofremos nesse momento da vida, elas às vezes não são aquele momento, eu estou pagando no passado porque eu fiz maldade. Às vezes é um teste assim, olha, mostra que você é capaz de superar essa doença, mostra que você é capaz de vencer a riqueza, e muitas pessoas vão aprender contigo. Então é prova, não é expiação. É um momento de a gente mostrar, provar para a gente mesmo, porque para Deus a gente não precisa provar nada, mas provar para nós mesmos que nós já conseguimos evoluir. Por isso, provas. E aí, no planeta de provas e expiações, como Allan Kardec vai tratar muito bem para nós, lá no Livro dos Espíritos, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, nós vamos perceber algo interessante. Nós vamos encarar a riqueza como prova ou expiação, e a pobreza como prova ou expiação. Depende muito de como nós vamos lidar com essas características. Na questão 815 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec ainda é mais incisivo. Quando ele trata lá no capítulo da Lei de Igualdade, já na terceira parte da obra, ele pergunta qual a riqueza ou a pobreza é prova mais difícil para o espírito enfrentar. Porque a esse momento, a essa questão 815, as anteriores, já haviam chamado a nossa atenção de que tanto uma situação como a outra são experiências para testar a nossa evolução. E também para que nós possamos expiar erros do passado. Tá? Essa é uma questão bem interessante, porque a gente consegue pensar assim, bom, então nem todas as vezes eu vou imaginar que tem a ver com o passado, porque é um costume de fuga psicológica a gente dizer assim, não, tudo que eu estou passando agora é porque no passado eu cometi erros. Às vezes não é assim. Às vezes os erros são mais recentes até do que a gente imagina, né? São de ontem, não são do passado da outra encarnação. Mas voltando ao Livro dos Espíritos, então, tudo o que acontece no planeta Terra visa avaliar a nossa evolução, visa nos recolocar no trilho da evolução, porque a expiação tem essa finalidade, né? O erro cometido no passado nos tira do trilho da evolução, nos faz caminhar por descaminhos, por cometer desatinos, por infringir a lei divina, por ferir os nossos semelhantes. E aí a expiação vem como aquela barreira que impede da gente seguir por caminhos que não são os mais adequados e nos põe de volta no trilho da evolução. A prova, como nós já dissemos, avalia a nossa capacidade de ascensão, enquanto que a expiação nos recoloca no trilho da ascensão, que é bastante diferente. E aí os Espíritos respondem assim, lá na 815, tanto a riqueza quanto a pobreza são experiências desafiadoras para o espírito. Eles não dizem que são impossíveis. Eles não assumem a história lá do camelo passar no fundo da agulha, porque a gente cria aquela história de olhar os textos do Evangelho só no sentido literal, né? De imaginar uma agulhinha fininha, que a gente às vezes cegueta do jeito que é, tem dificuldade de passar uma linha, e um camelo, aquele bicho gigantesco que caminha pelo deserto, os navios do deserto, passando por ali, por aquele buraquinho. É claro que isso nunca vai acontecer. Se fosse literal, Jesus havia condenado uma boa parte da população daquele tempo ao inferno. E não é ser rico que leva para o inferno. Não existe inferno na visão espírita. Para nós isso é muito tranquilo.
Agora, os erros que nós cometemos nos mantêm prisioneiros da condição inferior. E na condição inferior, necessariamente, nós vamos passar por experiências amargas, por experiências difíceis, por experiências características de provas e expiações. E aí os amigos respondem assim, bom, por um lado, pelo lado da riqueza, a riqueza pode proporcionar à criatura o desejo de esbanjar, aquela prodigalidade excessiva, ou acirrar, assolar o egoísmo, já que eu tenho, eu quero é ter mais. Estimular vícios e quedas morais, ora, se eu posso pagar, por que eu vou deixar de cometer erros se eu posso comprar o silêncio das minhas vítimas? Não tem situações assim? Pessoas que acham que podem fazer tudo, vão lá e pagam uma multa, pagam ou subornam uma autoridade para poder escapar das penas temporais. Isso acontece frequentemente. Então a riqueza é desafiadora porque ela testa as nossas fragilidades morais no sentido dos excessos, no sentido do nos perdermos nos vícios de nós mesmos. Mas e a pobreza? Porque de vez em quando a gente vai dizer, ai, coitadinho dos pobres, eles são tão sofredores, eles devem ter já direto a carta de alforria para ir para o céu. E não é bem verdade. Dizem os amigos espirituais ainda nessas questões do Livro dos Espíritos. A pobreza, por algumas vezes, ela pode estimular a queixa, as murmurações, a revolta contra Deus. Mas por que Deus me colocou nessa situação? Não foi Deus. De uma maneira ou de outra, nós nos colocamos. Na sociedade, a sociedade frequentemente coloca, como nós já tivemos oportunidade de falar sobre isso em outras palestras. Quando a sociedade é responsável pela miséria das outras pessoas, ela será também, de alguma maneira, penalizada por isso. E é como nós vivemos hoje. A nossa imensa desigualdade, o imenso desequilíbrio que existe na nossa sociedade tem levado o quê? A que os que têm muito se sintam prisioneiros. Jamais até conseguem ir à rua, saem com carros blindados, têm casas com cercas eletrificadas, porque eles têm medo que os outros ditos mais pobres se revoltem, se rebelem, e aí tentem tirar deles as coisas que frequentemente, não sempre, porque a riqueza obtida pelo trabalho ela não é ilícita, mas toda a riqueza obtida de forma ilícita, toda a riqueza vinda com corrupção, vinda com rachadinha, vindo com desvio de verba, ela é sim uma riqueza ilícita, e aí certamente causa as revoltas sociais que vão gerar essas convulsões que nós vemos acontecer e que tem de novo se reproduzido nos nossos dias. Então a pobreza ela pode colocar para fora de nós também aquela nossa mágoa em relação aos ricos, ao ressentimento, aquele vitimismo, ai, a sociedade me deve. A sociedade deve a todas as criaturas os meios, proporcionar a todos nós os meios para que nós sejamos responsáveis pelo nosso sustento. E não nos deve aquilo que nós não trabalharmos para possuir. Essa é a questão. E aí muita gente coloca o dinheiro para trabalhar no lugar delas, é a questão dos desvios dos ricos, e se esquecem de assistir aos seus irmãos mais necessitados. E nós não estamos falando de longe, não. Tem gente que sai para fazer passeata e faz greve pedindo aumento de salário, mas se recusa a pagar os direitos que a empregada doméstica que ele contratou tem em casa. Então é um contrassenso, é um paradoxo que a gente observa em algumas militâncias que nós vemos por aí. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu quero. Para mim os direitos, para os outros os deveres. Isso é incoerente. E aí nós vamos perceber bem isso. Nessa questão 815, na questão 816 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec chama atenção para esse fato. Tanto uma quanto a outra podem nos desafiar. Agora, a questão da pobreza é quando ela vira aquela doença social. E os outros que abastados não possuem nada, não fazem também nada para ajudar. Possuem muito, não fazem nada para ajudar. Aí nós vamos ver a sociedade se conflagrar. Nós vamos ver a sociedade entrar em conflito para tentar restabelecer o equilíbrio. Dificilmente se obtém o equilíbrio por meio de revoltas, por meios violentos. Ao contrário, você apenas faz a balança pender para um lado ou para o outro, alternando regimes que são autoritários de um lado ou do outro. Mas quando nós pensamos em reforma, em mudança de atitude, em tomada de consciência, aí essas duas experiências, tanto a da pobreza quanto a da riqueza, vão nos edificar. Mas pensando de novo nessa questão, eu me lembro da época em que a gente fazia a campanha do quilo, lá na cidade de Leopoldina, em Minas Gerais, e que o pessoal se reunia de manhã, lá no centro espírita, para dali sair para os bairros. E como não dava para cobrir a cidade inteira, porque Leopoldina pode parecer, mas não é uma cidade pequena,
né, a gente escolhia um bairro. Tinha os bairros mais abastados, tinha os bairros mais carentes, e era interessante ver a equipe de tarefeiros da campanha do Quilo, como eles vibravam quando era o dia de um bairro mais simples, de um bairro de pessoas mais pobres, porque elas desenvolviam uma certa empatia com os mais necessitados que ela ainda. E aí, às vezes, era comum uma pessoa que não tinha muita coisa, ela doar meio quilo de arroz. O outro meio quilo era para fazer o almoço daquele dia. Enquanto, às vezes, bater naquelas casas com interfone, com tudo, a pessoa diz, não temos nada para doar. Oxe! Né? Nem o pobre é tão pobre que não possa doar alguma coisa, e a gente acabava de constatar isso quando ia nos bairros pobres de Leopoldina, e o rico, que alega que não tem nada para doar, no mínimo está sendo um mentiroso. Agora, também pode ter necessidade de receber, porque de vez em quando fica aquele rótulo, né? O pobre é um coitado, o rico é um maldito, mas não é. O rico pode ser tão doente ou até mais doente que o pobre, porque o pobre que se conscientiza da necessidade de se prover, ele vai se reinventar. Ele vai buscar meios, ele não vai permitir, inclusive, que o orgulho, por um lado, e que a acomodação o transforme em profissional da mendicância. Porque tem bem isso, né, gente? Gente que pega a cesta básica no centro espírita no final de semana, no outro final de semana vai buscar na igreja católica, no terceiro busca na igreja protestante e no quarto vai na prefeitura. Faz a compra do mês do serviço assistencial das entidades religiosas. Então não é isso que a espiritualidade considera a pobreza que edifica. A pobreza que edifica é aquela assim, mas olha só, eu perdi meu emprego, mas eu vou vender salgadinhos. Ou então eu estou numa fase muito difícil, deixa eu arrumar um bico, um trabalho a mais. Ou então os amigos em casa, os parentes que não trabalham, podem fazer trabalhos manuais e a gente bota uma banquinha para vender. Tudo isso é possível. Tá? O que não é viável é as pessoas se tornarem acomodadas. Ai, eu nasci pobre, a sociedade me fez pobre, então a sociedade agora tem que me prover. Nós tivemos um caso, eu vou relatar a história sem realmente citar nomes, porque é uma questão muito próxima do Paulo de Tarso, mas antes do LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social, a nossa casa distribuía cestas básicas a famílias carentes. Claro que isso ainda acontece em muitas instituições. Hoje, pelas regras da legislação, é mais difícil, é um risco maior, cria alguns vínculos que podem, inclusive, gerar processos para as casas espíritas. Por isso, nós passamos a direcionar toda a arrecadação do nosso serviço assistencial para o lar de idosos, ali o Amor Eterno, que fica aqui pertinho da casa. Mas, nessa época remota, lá, década de 90 ainda, havia uma família que tinha, sim, muitas carências, muitas dificuldades, muitos problemas. Os mais antigos devem até lembrar disso. Uma das crianças tinha tido anóxia no parto, então ela tinha imensas limitações, realmente não era possível que a mãe saísse de casa para trabalhar e deixasse os filhos. Tudo isso era compreensível. Pegava a cesta básica todo mês no centro, tudo isso era compreensível. O esposo trabalhava como ajudante de pedreiro. A ajudante de pedreiro, entendamos bem, né? Uma profissão ligada a traquejar com obras. Só que a residência dessa família ainda era muito precária, muito precária. O chão não tinha piso, era terra batida. A casa se comoveu, a criança vinha tendo muitos problemas respiratórios por causa daquela poeira. Nós compramos a argamassa, compramos os pisos e entregamos para que fosse colocado. 3 semanas depois ela veio ao centro perguntar quando é que a gente ia instalar o piso na casa dela. E o marido era ajudante pedreiro, uai! Então, essa é a pobreza profissional, é aquela que você se acomoda a esperar que o outro resolva para você, e não pode ser desse jeito. Então, algumas vezes, nas nossas instituições, nós vemos essa doença acumulada ali nas classes ditas mais, em maior dificuldade, com mais limitações materiais, mas também as veremos naquelas classes ditas mais abastadas. Tem uma história pitoresca da época que Chico Xavier estava encarnado, que lá já em Uberaba, as pessoas formavam filas enormes. Em lembrar que na década de 60, né, gente? A miséria era muito maior, a desigualdade social era muito maior e não tinha os programas sociais que foram implantados nas últimas 2 décadas. Então, quem era pobre mesmo, estava lascado, se não se socorresse das igrejas ou das entidades filantrópicas, ia morrer de fome. E tinha muita gente que ia lá buscar a cestinha básica, o alimento, o enxoval, na instituição que o Chico trabalhava, e já em Uberaba. Como era muita gente e o material não era suficiente para todos, chegava uma determinada hora da manhã, o Chico parava no fim da fila. Quem chegasse antes dele,
receberia quem chegasse depois, não. Só que era assim, chegava alguém, seu Chico, eu atrasei porque eu não consegui passar pelo mata-burro. Entra aqui. Ele ia passando as pessoas na frente. E o pessoal da equipe ficava assim, mas Chico, a fila não acaba. E tem gente aqui que não tem necessidade. Aí ele diz assim, tem, meu filho. Mesmo que essa pessoa tenha estacionado o carro escondido ali na esquina e venha aqui buscar a cesta básica, para ela aguentar 2 horas aqui no sol, nessa fila, ela é um doente da alma. Então a gente começa a perceber que uma outra prova, uma das 2 situações, elas são realmente para a gente mostrar assim, o quanto que a gente já é capaz de evoluir, o quanto que a gente já é capaz de mostrar capacidade de superação. E aí, hoje nós estamos falando especificamente sobre o ter, sobre o uso das riquezas, porque o personagem da nossa história do livro de Humberto de Campos, Boa Nova, ele tem essa característica de permitir que Jesus ensine que o problema não é a riqueza, o problema é o mau uso da riqueza. E quando a riqueza é usada de forma eficiente, ela elimina a pobreza e não a fomenta, como muitas vezes o assistencialismo faz. E é essa a questão que se põe para nós, trabalhadores do movimento espírita, trabalhadores do serviço assistencial em qualquer momento, porque alguns que estão nos vendo no YouTube, eles podem ser de outro credo. Eles podem estar associados nas suas entidades religiosas, nas suas comunidades, ao trabalho de serviço assistencial, de atendimento às necessidades materiais urgentes. E elas são urgentes, gente. Não vamos negar, como dizia o Betinho, o sociólogo, que a fome tem pressa, que a necessidade é urgente, e ninguém vai pregar evangelho, ninguém vai falar de Jesus, ninguém vai falar de reino dos céus, e essas mensagens vão entrar numa cabeça se o estômago estiver roendo com fome, ou pior, se aquela mente estiver assodada, aflita, porque deixou em casa uma criança faminta e doente, um idoso doente e faminto, que ele não está conseguindo prover com o seu trabalho. Ninguém prega evangelho à miséria. Então é necessário primeiro mitigar a miséria. Daí a necessidade da caridade material. Mas ela não pode ser a única finalidade do centro espírita. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o lema da doutrina, não é? Fora da caridade não há salvação. Beleza, é compreensível. Só que muita gente passou a interpretar isso como dar coisas. A época em que o Espiritismo foi implantado no Brasil, gente, ainda na época da escravidão, e no pós-abolição, então, a coisa ficou pior, porque nós tínhamos falanges e falanges de criaturas sem emprego, tratadas com preconceitos. Então, o atendimento às necessidades materiais era o que dava para as instituições fazerem. Elas não tinham tempo, nem mão de obra para atender a todas as necessidades. Mas hoje, século XXI, com a compreensão de que não adianta só nós ficarmos fornecendo o necessário para o indivíduo não morrer de fome, mas que a instituição espírita, que nossas instituições religiosas, quem quer que me esteja vendo agora pela internet, elas precisam garantir que aquelas criaturas não continuem mais necessitadas, consigam quebrar esse ciclo de miséria, e aí passem a ser autônomas, passem a ser provedoras delas mesmas. Nesse sentido, então, vem a reflexão. Fazemos caridade segundo os Espíritos ensinam ou ficamos presos apenas no assistencialismo? Há um livro que é essencial para os trabalhadores do movimento espírita, e agora eu me dirijo exatamente aos trabalhadores do serviço assistencial no movimento espírita, que é o livro Fora da Caridade Não Há Salvação, do Alírio de Cerqueira Filho, nosso companheiro trabalhador do movimento espírita de Mato Grosso. Ele coloca lá que muitas vezes nós, trabalhadores da caridade, do serviço assistencial espírita, colocamos na nossa cabeça que nós temos que salvar os outros, que nós temos que ser bonzinhos, porque se eu distribuir cesta básica, que se eu der 500 mil passes durante uma encarnação, eu vou ter um aeróbus me esperando na porta do cemitério para já levar direto para a colônia Nosso Lar. E não é bem isso que acontece. Outras pessoas pensam assim, mas se eu não fizer a caridade, é aí que eu vou para o inferno. Ou no caso nosso, que o pessoal transliterou ali, vai para o umbral. Nem inferno, nem umbral são locais físicos. Não dá para a gente ir para lá. São estados conscienciais. Inferno, na visão católico-protestante e de outras doutrinas, o nosso umbral é aquela descrição que André Luiz faz do período de transição em que ele esteve da Terra para a colônia Nosso Lar,
o momento de aflições que ele viveu, reunido com outros espíritos, claro, aflitos também, mas não é um lugar físico. Não é uma região limitada de onde ninguém pode sair ou ninguém vai entrar depois, né, para resgatá-los. Não, ao contrário, tanto que ele foi resgatado e foi levado para ser amparado nas câmaras de retificação. O que a gente observa é que essa ideia assistencialista faz a gente imaginar que a gente tem que ser salvador dos outros. E de vez em quando a gente resolve, já que eu sou salvador dos outros, os outros têm que me obedecer. Os outros têm que ler pela minha cartilha. Eu dou a cesta básica, então você faz o favor. Seu marido não pode beber mais. Você tem que parar de fumar. E aí as pessoas... Gente, quem é tabagista, quem vive a dependência química do tabaco, não vai romper com esse vício de uma hora para outra. Então não vai ser no centro espírita, você diz assim, olha, você tem que parar de fumar, senão vai para um umbral, que a pessoa vai parar. Agora nós podemos estimular e devemos dizer sempre, evite os vícios. Esse vício compromete o seu corpo físico, que diminui o seu tempo de vida. Diminuindo o seu tempo de vida, diminui a sua oportunidade de evoluir. É simplesmente por isso que os vícios são nocivos. Porque eles encurtam o tempo que nós demoramos tanto para conquistar. Não vamos imaginar, gente, que esse corpo que nós temos é uma brincadeira de Deus. É uma obra muito laboriosa. Deu trabalho para ser planejado, para trazer exatamente os implementos bons e aqueles que depois nos farão experimentar dores que nós temos necessidade. Mas sempre para que nós nos perguntemos, não assim, por que Deus está fazendo isso comigo? De maneira nenhuma. Mas o que esse problema veio me ensinar? Será que eu, que era tão saudável, nem me importava com os meus parentes doentes, nem me importava com a doença em volta de mim, e agora que eu tenho uma doença grave, eu consigo entender que o outro não foi trabalhar porque ele estava doente de verdade? Porque de vez em quando a gente é assim, né? O fulano está com virose, está aproveitando na praia. Tem uns que são bem cruéis nesse sentido. E aí só quando a gente fica doente mesmo, sente a limitação no corpo, a gente... não tem jeito de trabalhar quando a gente está com dengue. Não tem jeito de trabalhar quando a gastrite atacou tanto que você está... regurgitando aquela bilis o tempo todo, verde, passando mal, não consegue olhar para o alimento e está fraco. Mas a gente às vezes é cruel em entender isso no outro. Precisa entender na gente para poder passar pela prova. Então o corpo é implementado para isso. Dá trabalho. Mas os vícios, ele tem esse comportamento de diminuir, de encurtar o período que nós passamos aqui. E aí o Alírio chama atenção, o serviço assistencial não é para nós salvarmos os outros. A ideia de salvação que se tem ainda é a ideia herdada do catolicismo, do protestantismo, de que nós fomos criados, e aí houve aquele pecado original, então nós todos ficamos desgraçados, e é preciso bajular Deus, conquistar a simpatia de Deus, fazer a vontade de Deus para Ele poder tirar a gente com a graça do inferno. O que faria Deus não ser Deus, né? Porque você já imagina alguém que é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, o criador de tudo que existe. Aí ele resolve criar o inferno para mandar para lá os seus erros de linha de montagem, porque deveria ser assim, né? Nós somos peças defeituosas, aí vai para o inferno. Mas se ele é a perfeição, como é que ele criou a imperfeição, né? Que vai depois ficar eternamente imperfeita. Então, é um contrassenso, é difícil de fazer as pessoas conciliarem a ideia do Deus que Jesus apresenta. O Deus de Moisés é muito fácil. Aquele Senhor dos Exércitos que aparece lá no Velho Testamento, é muito fácil da gente conciliar com a ideia de inferno. Mas o Deus que Jesus veio apresentar para nós, esse não se concilia com o inferno de jeito nenhum. Porque Jesus veio mostrar um Pai nosso, uma criatura amorosa. E se tivermos na terra, basta um pai ou uma mãe, que por pior que o filho seja, por mais cruel, ainda perdoe e ainda tente ajudar, Deus não pode ser pior do que essa criatura, pode? O Criador não pode ser pior do que a criatura que Ele fez. Então é lógico que a compassividade, que o perdão absoluto é característica da divindade. E aí só a reprodução das oportunidades, ou como Emmanuel diz, né, a reencarnação é quase o perdão de Deus. Porque é a chance da gente reparar os erros que cometeu, começar de novo. Andar para frente, apesar de ter caminhado tantas vezes no sentido de retroagir.
Então não vamos imaginar que a nossa função é ser eu sou o bonzinho, o espírita, o presidente do centro, o evangelizador, eu vou cuidar dos pobres, dos nossos pobres. Que de vez em quando tem essa visão tosca, né? Uma vez a gente ouviu assim, aqueles espíritas que não compreendem a doutrina, mas como é que nós vamos fazer a caridade quando acabarem os pobres? Uai, mas a ideia não é a gente fazer a caridade para que não haja pobreza? Para que a gente não tenha que dar cesta básica e possa ministrar outras informações mais, porque olha só, caridade, como os Espíritos ensinaram Allan Kardec, tanto no Livro dos Espíritos, quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, e aí o Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente no capítulo 15, a caridade ela não é só material, existe a caridade moral, existe a caridade espiritual. Quantas vezes, quando nós nos deparamos com um transeunte ou com um amigo que está com um semblante abatido, um sorriso, um bom dia, o entrar no elevador e dizer bom dia para o ascensorista se ele existir, o passar num corredor que está sendo limpo, evitar de pisar onde a faxineira está passando pano e dizer bom dia para ela sentir que ela existe. Isso muda o dia daquela pessoa. Um abraço de um amigo que diga assim, eu sei que você é capaz de superar a dor que você está enfrentando. Isso é caridade também. Então nós temos que trabalhar intensamente para acabar com a desigualdade, com a pobreza. Porque ainda assim nós vamos continuar podendo fazer a melhor das caridades, que é a caridade moral. Que é trabalhar as nossas carências, as nossas deficiências de seres espirituais que nós somos. E não tentar saciar a fome do corpo que nós temos. As doenças do corpo que nós temos. Embora os espíritos não se furtem de ajudar nesse sentido também. Não é essa a proposta original da doutrina, não é essa a proposta original do Espiritismo. É curar almas, muito mais do que curar corpos. E aí a gente tem que ter atenção para ver também quais são as prioridades das nossas casas. Voltando ao livro do Alírio, então ele muda, ou ele propõe uma mudança. Olha só, vamos pensar diferente. Nós vamos fazer o bem não para salvar o outro, nem para a gente fugir do inferno. Mas é porque quando nós fazemos o bem, nós entramos ou nós pomos em movimento a roda da nossa evolução. Nós acionamos um mecanismo de progresso moral, de desenvolvimento intelectual, de desenvolvimento de valores da alma, que não acontecem quando nós não estamos envolvidos na tarefa do bem. Então nós vamos fazer a caridade para nós sentirmos prazer do bem. Fazer o bem pelo bem que o bem nos faz. Essa frase já apareceu num monte de vídeos, me perdoe vocês que assistem mais vezes, mas eu uso sempre. A proposta do Alírio para nós, a proposta desta obra, Fora da Caridade Não Há Salvação, que vem estudar o trabalho da assistência espírita no movimento espírita, ela tem a ideia de que nós vamos fazer o bem, pelo bem que nós fazemos, faz a nós e não aos outros. Porque se eu virar dono dos meus pobres, a gente acaba se comprometendo ainda mais, se complicando ainda mais. E aí a ideia é pôr o Espiritismo em movimento. Não quer dizer que nós então vamos deixar de fazer a caridade material e vamos só colocar pregações do Evangelho. Vai entrar numa cabeça que tem o estômago faminto? Não vai, nós já dissemos isso antes. Então a ideia é nós equilibrarmos a prática da caridade com assistência material quando ela é efetivamente necessária, mas acrescentando as sementes do bem. Em vez da distribuição de cesta básica na porta do centro, que as pessoas entrem, que participem das reuniões, que se sintam iguais aos outros frequentadores, porque não tem que haver diferenças. Durante muito tempo, em serviço assistencial espírita, as crianças, filhos dos trabalhadores do centro, eram evangelizadas em reuniões diferentes das crianças das famílias carentes que iam buscar alimentos. Hoje a gente entende que não é dessa forma que você acaba com as desigualdades, nem acaba com os preconceitos, nem acaba com aquele vitimismo que algumas vezes acontece. Então nós espíritas somos chamados a pensar assim, mas o que Jesus então quis dizer com aquela história do mancebo rico? Porque se algumas instituições espíritas fazem pouco, a gente pergunta, mas faz pouco por quê? Faz pouco porque tem poucos recursos? Algumas vezes é. Uma casa espírita colocada numa região onde a pobreza prevalece, não terá frequentadores abastados, trabalhadores abastados. Então ela vai produzir pouco no sentido material, porque ela também não tem muito.
mas ela pode produzir muito no sentido moral. O melhor que uma casa espírita pode oferecer é acolhimento, aconchego, receptividade. Sempre que possível, alguém que veio pela primeira vez ser acolhido com um sorriso. Nós temos o hábito de dar boas-vindas a quem vem a primeira vez e de lembrar aqueles que já são frequentadores frequentes o quanto eles são importantes, mas também o quanto aquilo que eles vêm colher aqui, que são esses ensinamentos, que são essas mensagens, e aí aquela velha história de novo, da parábola do semeador. Cabe-nos lançar a semente. Isso é uma outra referência que o Alírio faz no livro dele também. Cabe-nos lançar a semente, mas quem vai fazer a semente produzir é o solo onde a semente caiu. Então a mesma mensagem, transmitida hoje aqui, transmitida daqui a alguns meses pelo YouTube, ela vai ser acolhida em sentimentos e pensamentos diversos. Algumas pessoas vão, a partir de agora, já na fila do passe, pensar em mudar seus comportamentos em novas atitudes. Outras vão deixar passar, vão achar que foi só uma história interessante, afinal, que a gente vai contar, e pronto, acabou. Daqui a 10, 15, 20 anos vem aquela ideia assim, mas se eu fizer um pouco mais, eu vou me sentir um pouco melhor. Ou então, naquela palestra que eu assisti no YouTube lá em maio de 2020, que é mais ou menos quando essa palestra aqui vai ao ar, lá na rede social, aquele palestrante disse que quando eu faço bem eu me beneficio. Então deixa eu começar, 20 anos depois de ter visto. Pode ser que o YouTube nem exista mais, como está fadado a tudo se extinguir, a tudo se transformar tão rápido, mas o importante é que a semente uma hora vai produzir frutos. A nossa finalidade, então, diz Alírio, é ser semeadores. Se nós quisermos ser semeadores do bem, vai ser muito fácil trabalhar e sentir alegria no trabalho que nós realizamos. Agora, se nós quisermos ser colhedores, é a mesma coisa, vou fazer um paralelo menor um pouco do ponto de vista do impacto, Um de nós que é docente diz assim, não, eu estou formando meu aluno porque eu quero que ele seja presidente. Aí o indivíduo não consegue ser presidente nem do clubinho social onde ele trabalha, onde ele vive. Aí diz assim, eu fracassei como professor. Não, gente! Aquela criatura alcançou aquele patamar exatamente porque nós passamos pela vida dela, para o bem ou para o mal algumas vezes, Porque tem alguns professores que passam pela vida do aluno que eles fazem um esforço danado para não seguir por aquele caminho, porque eles se sentiram tão traumatizados que eles não querem passar por aquilo. Então a gente tem até que pensar que tipo de docentes nós queremos ser, que tipo de educadores nós queremos ser. Porque às vezes você tem aquele amiguinho de todo mundo que sai para chopada com os alunos e que também não ensina nada, não ajuda a amadurecer, não responsabiliza. Aí quando aquela criatura está formada com diploma na mão e cai no mercado de trabalho, ela tem que ser responsável. Aí não dá para dizer para o chefe que ele não foi trabalhar porque estava de ressaca, porque tinha ido na chopada no dia anterior. Não dá para dizer isso. Não é? Então a gente tem que estar atento ao tipo de trabalho que está fazendo, ao tipo de semente que está jogando. Mas, voltando então à nossa tarefa, algumas vezes as casas fazem muito da caridade material, mas fazem pouco da moral, Tem centenas de cestas básicas distribuídas, mas não tem um curso de artesanato. Não tem uma turminha de aula de reforço para as crianças das famílias carentes. Não tem uma oficina que ajude maridos, esposas, a se tornarem independentes do ponto de vista profissional. A qualificação. A gente tem estrutura, se pudesse fazer, ótimo. Se não tem mão de obra, não faz. Mas trabalhemos no limite das nossas capacidades. E isso vai nos ajudar, então, a encontrar aquela serenidade, aquela sensação gostosa da prática da caridade. Da prática da caridade que nos enriquece, não de coisas, não de dinheiro, não da ideia falsa de que nós estamos construindo a nossa casa em nosso lar, mas da certeza que nós fizemos o melhor que estava ao nosso alcance. E aí a gente pensa assim, mas e na época de Jesus? Ele disse... E os discípulos que não eram criaturas das mais inteligentes, e muitos de nós que nos aferramos à letra sem prestar atenção no sentido, sem prestar atenção no espírito. Jesus falava muito isso, A letra mata, o espírito vivifica. Se a gente se apegar à letra da lei, se a gente se apegar à letra do texto dito sagrado, nós vamos cometer erros atrozes, muito graves. Então é melhor a gente buscar o sentido. O que Jesus quis dizer com isso? Naquele momento lá, tanto no texto que aparece nos evangelhos,
quanto naquele livro da Amélia Rodrigues que eu falei que tem um capítulo lindo chamado Primícias do Reino, do encontro de Jesus com o chamado moço rico. Em momento nenhum, nem no Evangelho, nem nesse livro, Jesus fala que a riqueza é o empecilho para o indivíduo entrar no reino dos céus. Mas que um rico tem dificuldades para entrar no reino dos céus. Então, o que Jesus está questionando, o que Jesus está profligando é o comportamento, a atitude de quem possui, e não o ato de possuir. E aí Humberto de Campos nos brinda com o capítulo 23 do livro Boa Nova, que é uma obra que faz relatos, é como se ele tivesse ido pesquisar na biblioteca do mundo espiritual histórias de Jesus que não aparecem nos textos do Evangelho. E a gente tem que lembrar bem, gente, que os 4 evangelhos que aparecem, os chamados, os 3 sinóticos e o Evangelho de João, são aqueles que chegaram para nós hoje aceitos pelos mais variados líderes religiosos de vários tempos, porque estavam de acordo com a doutrina que eles queriam propagar. Tem um monte de chamados evangelhos apócrifos, que não fazem parte desse conjunto e que também podem ser verdadeiros. Apócrifo no sentido lá de que eles não estão de acordo com o cânone da igreja, com a doutrina que a igreja quer que as pessoas acreditem, mas eles podem trazer para nós informações muito importantes. Há mais ou menos umas 4 décadas ou mais, foram encontrados nos manuscritos, lá na região do Mar Morto, supostamente o Evangelho de Tomé, um dos discípulos, com textos completamente diferentes. O Beto Roden discute essa obra num dos seus livros. Então vale a pena a gente considerar o seguinte: o que está lá na Bíblia é o que chegou para nós nos dias de hoje, depois de muitas traduções, depois de muitas interpretações, e o pior, depois de muita mexida por interesse para respaldar ou ressaltar uma determinada doutrina em relação a outra. A proposta da doutrina espírita é que nós pensemos no espírito que está por trás da letra, na ideia. E aí Humberto de Campos diz assim: olha, naquela época em que Jesus caminhava, estavam eles reunidos em Cafarnaum já, depois desse evento do mancebo rico, e Filipe levanta a voz e diz: a riqueza então é a causa de todos os males. Todo cristão, todo aquele que se associar à mensagem do mestre deve se desfazer dos seus bens, dar aos pobres e voltar a nos seguir de pés descalços. Aí Simão Pedro diz: não, mas é verdade. Os ricos, olha como eles são egoístas, olha como eles são avarentos, olha como eles, como aquilo outro. A gente começa a perceber, até Judas Iscariotes deu pitaco aí nessa história, né? Levi, Mateus, que era cobrador de impostos, tentou amenizar, mas olha só, gente, tem gente que é pobre mesmo. E tem rico que vai lá pedir a isenção de impostos. Parece os dias de hoje, né? Que os pobres vão pagar impostos à beça e os ricos estão recebendo isenção de impostos aí para poder supostamente criar emprego que não está aparecendo. Mas deixa isso para lá, que isso é do campo político. Mas a gente vai observar um negócio muito interessante. Jesus só ouvia essa conversa, percebendo que as criaturas estavam com um viés de quê? De condenar a riqueza. Condenar os ricos junto com a riqueza deles. E aí Jesus resolve fazer uma viagenzinha. Foi lá a Jerusalém, estava voltando e resolve passar por dentro da cidade chamada Jericó, que fica inclusive abaixo do nível do mar, é quente para dedéu. E aí Jesus descia de Jerusalém para Jericó, como eles dizem, e um homem que lá em Jericó era chefe dos cobradores de impostos, era chefe dos publicanos, tinha ouvido falar de Jesus, ele era muito rico, é verdade, porque eles tinham o direito a ficar com uma parcela dos impostos que cobravam. É claro que alguns ficavam com mais do que deviam. Publicano era visto como gente de má vida pelo povo judeu, como gente desonesta, como gente corrupta, mas como Kardec fala para nós lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos deles eram pessoas de bem. A tarefa de cobrar impostos era muito perigosa. Você cobrava impostos para Roma, de um povo que estava subjugado. Então, muitas vezes você tinha alguém que estava lá, mas o meu filho está com fome, não interessa, Roma quer o seu dinheiro. E aí a pessoa, não podendo matar César, matava o cobrador de impostos. Então, a vida dos publicanos também não era fácil. E Levi Mateus era publicano. Então ele começa a argumentar. Tem esses lados todos. Tem realmente ricos que vão lá, que dão e que fazem mais. E tem outros que fazem papel de mendigos. Então, o melhor seria não ter. Quando Jesus vai passar em Jericó, Zaqueu, que era rico, mas que era infeliz,
Ele não conseguia alegria com a riqueza, ele tinha muito, ele tinha bajuladores, ele dava festas que enchiam a sua fazenda, mas ele se sentia vazio, ele se sentia sozinho. E aí tem aquela cena belíssima da transcrição do Evangelho, que quando Jesus está entrando em Jericó, Zaqueu vai para vê-lo passar. E aí Zaqueu era pequeno, era baixinho. A multidão já tinha se aglomerado em volta da porta da entrada de Jericó e ele não ia ver Jesus. Como devia ser daquelas cidades, parecia a nossa do interior de Minas, né? A cidade do Oi, que você tem uma placa escrito "Seja bem-vindo", atrás já está escrito "Boa viagem", né? Ele correu pela rua e subiu numa figueira brava, numa praça, porque ele sabia que Jesus ia passar por ali, era o único caminho que tinha. E não é que ele viu Jesus, e mais, Jesus o viu e disse assim: Zaqueu, desce depressa, hoje me importa hospedar em tua casa. Ele ficou espantado, né? Olha só, eu vi Jesus, mas não só isso, ele me conhece, ele chamou meu nome. E vai querer se hospedar na minha casa. Os discípulos já ficaram indignados. Filipe, então, mas Senhor, por que você não foi se hospedar numa das famílias humildes cristãs, foi logo na casa desse publicano? Jesus não deu resposta. Foram à casa de Zaqueu, começaram a cear, e Zaqueu começa a desabafar: é verdade, Senhor, eu sou rico. Muitas pessoas acham que eu sou desonesto, mas olha só, a minha fazenda emprega tantas pessoas. A tecelagem que eu consegui construir emprega outras tantas pessoas, e com essas pessoas, com esse trabalho, elas sustentam suas famílias. E eu pago dignamente. Eu não exploro os meus trabalhadores, eu não tenho escravos. E aí Jesus começa a perceber naquele devotado trabalhador um rico do bem, um rico que utilizava a riqueza para diminuir a miséria dos outros. E aí ele volta-se então para aqueles discípulos discutidores e diz: olha, o prato de comida que é oferecido, um dia vai acabar-se. Mas o trabalho que este homem oferece vai durar por muito tempo e alimentar muitas vezes aquelas pessoas. Bem-aventurado és tu, Zaqueu, porque hoje o reino dos céus entrou em tua casa. De Jesus, o Filho do Homem veio para os enfermos, não para os sãos. E aí, empolgado com essa história, porque de vez em quando a gente dá uma de Zaqueu também, né? A gente entra no embalo e diz: Senhor, então eu vou dar metade de tudo que eu tenho aos pobres. E se eu causei dano a alguma pessoa, eu vou lá e vou restituir quadruplicado. A primeira parte era moleza para Zaqueu. Gente, da metade de uma fortuna, ele ainda ia continuar com a outra metade. E não era pouca coisa. Difícil mesmo foi a caridade moral, que estava atrás da caridade material que ele tinha que fazer. Buscar a pessoa que ele havia prejudicado, ser recebido por ela, que ela devia odiá-lo, detestá-lo, vê-lo como uma criatura de má vida, pedir desculpa, correr o risco de não ser desculpado, e oferecer 4 vezes mais a quantia que ele havia de alguma maneira cobrado errado. Lembra que ele era cobrador de imposto, ele podia ter cobrado errado, ele podia ter cobrado a mais, era nesse sentido que ele estava falando da expoliação, do equívoco. E aí, a partir daquele momento, Jesus voltou às suas tarefas, e Zaqueu ficou em Jericó, dando cumprimento ao que havia sido proposto. Entra para a história como um exemplo de desapego dos bens materiais, de se desvencilhar para poder servir a Jesus e com Jesus. É muito interessante a história de Zaqueu. E aí, quando Jesus vai terminar, os discípulos ficaram assustados com aqueles comentários de Jesus. Empolgados ao mesmo tempo, assim, mas então não é todo rico que vai para o inferno, não é? Não é toda vez a riqueza que causa mal. Quando a riqueza é colocada a serviço do bem, ela é muito boa. Quando as pessoas abastadas se colocam a serviço do bem, não é pecado que elas tenham conforto. Não é pecado que elas gozem. O que é criminoso é você gozar à custa do outro. É para que nós possamos ter caviar, salmão na nossa mesa, alguém não está podendo comer arroz e feijão. Porque nós tiramos daquela pessoa, porque nós impedimos dela conseguir aquele ganha-pão. Isso acontece muito frequentemente com os chamados rentistas, né? Quando você coloca o dinheiro para gerar dinheiro e não o dinheiro para gerar riqueza. A sociedade de hoje, ela vive um momento periclitante em que nós achamos que a situação está boa quando a bolsa sobe, que a situação está boa quando o dólar cai. Mas o que a bolsa subir tem trazido de aumento do número de empregos? Nada. Porque é dinheiro gerando dinheiro, é dinheiro buscando juros. Então, esses aí que engaiolam as riquezas,
só para si, esses não estão em bom estado, mas os Zaqueus da vida estão. E esses vão ser bem acolhidos no mundo espiritual, vão ser amparados, porque não é a riqueza que é o problema, é o uso que se faz dela. O problema não está em ter, mas em usar mal o que se tem. E os discípulos saíram assim meio cabisbaixos, né? Mas enaltece-se na figura de Zaqueu o exemplo do rico que consegue entrar no reino dos céus. Passou aquela existência inteira, primeiro servindo, cooperando com Jesus. Isso é verdade. Há relatos de que depois ele foi nomeado, né? Porque quando as criaturas se convertiam ao cristianismo, elas assumiam um novo nome. Foi assim que Saulo virou Paulo e que tantos outros mudaram de nome ali ao longo da história. E aí Zaqueu pode ter virado o tal do Matias, que foi o substituto de Judas lá naquela eleição que eles fizeram, né? E é interessante a gente perceber na história de Zaqueu a continuidade dela, as informações que vão aparecendo depois. E o nosso Zaqueu, que nós enaltecemos no Evangelho, ele é muito importante para nós no movimento espírita. Porque, segundo contam já os benfeitores espirituais de algum tempo, no dia 29 de agosto de 1831, aquele espírito que foi Zaqueu reencarna no Brasil, lá no Ceará, lá em Riacho do Sangue, um vilarejo, né? E vem fazer medicina no Rio de Janeiro. E vem passar uma existência inteira socorrendo os pobres, atendendo gratuitamente como médico os pobres, ligando-se à doutrina espírita após a experiência amarga da viuvez, em que ele não conseguia encontrar respostas na Igreja Católica e por isso se permite converter ao Espiritismo, recebe o maior sabão do irmão mais velho, que tinha sido seu alfabetizador, seu primeiro catequista, que ele havia negado os valores religiosos da família, e aí o nosso Adolfo Bezerra de Menezes responde numa carta ao irmão por que ele se transformara em espírita. Porque a doutrina espírita respondia aos seus clamores, às dores da alma que ele sentia com a viuvez, e o estimulava a trabalhar pelos seus irmãos mais pobres. Ele passou a história como médico dos pobres, como aquela criatura que sempre, seu conterrâneo, né, Socorro? Que sempre esteve à disposição dos mais necessitados para servir. E até hoje é lembrado com esse carinho. Então, meus irmãos, o servo bom não é o que bajula o mestre, mas é aquele que aprende a fazer tudo o que está a seu alcance, a fazer o que é possível, para onde haja conflito e guerra, ele ministre paz. Para onde haja fome e miséria, ele leve alimentos para a alma e para o corpo. Para onde haja tristeza, que ele leve um pouco de alegria, nem que seja aquele sorrisinho, nem que seja uma tentativa, uma piada para desviar a pessoa que está triste da tristeza dela. Ou uma lembrança de que nós não vamos passar, nós não vamos acabar. Então as provas da vida, elas vão servir para avaliar o quanto nós já progredimos, o quanto nós já amadurecemos. Aquele Zaqueu, que Jesus toma como exemplo do bom rico, do rico que usa as riquezas para produzir o bem, será que nós já estamos fazendo isso? Ou ainda estamos pensando assim, não, eu preciso acumular um pouco mais, para ter todo o conforto necessário para mim, para minha família, e depois eu vou lá e ajudo os pobres. O tempo vai passar, alguns pobres podem desencarnar, a míngua por causa disso, ou se desviar para o campo da violência, da criminalidade, porque não receberam a nossa ajuda no momento oportuno, e nós estaríamos aqui, eu tentei, Senhor, eu ia lá no centro, eu contribuía na cantina, eu comprava lanche, porque eu gostava de encher a minha barriguinha com aquelas coisas gostosas, mas na hora de tirar dinheiro do bolso para ajudar um pobre, tinha um escorpião ali que não deixava eu botar a mão no bolso. Me perdoa, não vai ter jeito, reencarna, meu filho, você vai reencarnar lá naquela comunidade que você não ajudou, para saber como é que é. Então, muitas vezes, o abastado desonesto de hoje vai ser exatamente aquele que vai reencarnar na comunidade que ele prejudicou. Nós vemos com preocupação o meio político atual, não é? A desonestidade, a corrupção, a maneira de maquiar as informações. Pois é,
Mas se a gente pensar o seguinte, olha, houve um escândalo de desvio de verbas, né, que agora um hospital não tem recursos para atender os necessitados. Isso é gravíssimo. Como a Terra já está se transformando, certamente em alguns 200 anos, a nossa sociedade terá superado isso. E os causadores desse mal hoje vão ter que reencarnar num outro planeta, mais atrasado que a Terra, de provas e expiações, né, numa taba. E o pajé não vai cuidar dele porque vai estar cuidando da filha do chefe. Aí ele vai entender por que o desvio de recursos é tão negativo. Por que o desvio de recursos é tão ruim? A reencarnação nos vem ensinar, às vezes pelo mecanismo da dor, aquilo que nós não aprendemos pelo mecanismo do amor. Mas a doutrina espírita, que é o consolador prometido por Jesus, não diz que nós viemos aqui para sofrer. Diz que nós viemos aqui para aprender. Então, se nós aprendermos agora e agirmos já, ora, meus irmãos, nós vamos construir para nós um futuro de mais felicidade. Um futuro de mais tranquilidade. Pode não ser nesse momento, mas certamente mais adiante na vida nós vamos encontrar a paz. Muita paz e muito trabalho para todos nós. Muito obrigado pela sua atenção.